Fala comigo agora, não o que eu gostaria de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Diga bem forte: eu repreendo toda ação maligna contra a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje estamos celebrando Jesus, o médico dos médicos, amém? Diz assim, Êxodo 2:11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Vamos agora para o versículo 10, capítulo 3, muitos anos depois, assim: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Nessa semana eu estava lembrando sobre Jesus, o médico dos médicos, e eu lembrei de um folheto antigo que a gente às vezes distribuía, que fala um pouquinho sobre esse Jesus sendo esse médico, né, que cura todas as áreas da nossa vida. E eu pedi o pessoal ali transcrever, está ali, consegui colocar o PowerPoint lá? Vamos colocar ali, só. Olha que coisa linda, é só né, para a gente aprender um pouquinho mais. Jesus, o médico dos médicos, médico cirurgião, Jesus Cristo. Qual é a graduação dele? Filho de Deus. Quem é o médico auxiliar? O Espírito Santo. Tá bom esse auxiliar aí, irmãos? Né? Sua experiência, infalível. Sua especialidade, o impossível. Seu instrumento, o poder. Eu posso ouvir glória a Deus aí, irmãos? O seu favor, a graça. O seu livro de receitas, a Bíblia. Pode pôr doenças que cura, todas. O preço do tratamento, a fé. Sua garantia absoluta. Sala de cirurgia, o altar. O seu hospital, a igreja. Sua dieta, oração e jejum. Horários de consulta, 24 horas por dia e todos os dias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, esse médico maravilhoso. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Quando nós falamos sobre a mensagem quadrangular, irmãos, a mensagem quadrangular, ela é focada em Jesus. A mensagem quadrangular é sobre Jesus. A mensagem quadrangular é mais do que salvação, é apresentar Jesus o Salvador. A mensagem quadrangular é mais do que batismo com o Espírito Santo, é apresentar Jesus o batizador com o Espírito Santo. A mensagem quadrangular é mais do que a cura divina, mas é apresentar Jesus como médico dos médicos. A mensagem quadrangular é mais do que falar da volta de Jesus, o arrebatamento, a escatologia, mas é apresentar Jesus como o rei que voltará para nos buscar. E hoje, nesse terceiro dia, nós vamos falar sobre Jesus, o médico dos médicos. Amém, irmãos? Nessa história que nós lemos aqui, fala sobre um homem que precisou ser curado. Mas a sua enfermidade não era física, a sua enfermidade era na sua alma, era no seu ser interior. Moisés, irmão, se nós lembrarmos um pouquinho, Moisés, ele nasceu no Egito, e ele nasceu numa época muito difícil, quando o faraó, o rei do Egito, estava com medo que o povo de Deus, os israelitas, os hebreus, crescessem demais, pois eles se multiplicavam muito. A bênção de Deus sobre aquele povo fazia que a vitalidade, a saúde, enquanto a expectativa de vida dos egípcios era uma, do povo de Israel era uma expectativa muito mais alta. As taxas de mortalidade nas crianças egípcias era muito maior do que as das crianças dos israelitas, ou seja, o crescimento deles, e aquilo fez com que o faraó ficasse com medo daquele crescimento, e tanto que o faraó então decidiu começar a escravizar
escravizar o povo de Israel, e uma certa vez ele lançou um decreto dizendo que todo menino deveria ser morto a ser logo depois do seu nascimento. Mas a mãe de Moisés, irmãos, ela tomou uma decisão, ela não aceitou aquilo, e ela tomou a decisão de dizer: meu filho não vai morrer. Irmãos, o primeiro passo do milagre em nossa vida é nós não aceitarmos aquela condição. Muitas vezes nós aceitamos, é assim mesmo, é normal, é de família, acontece com todo mundo. Irmãos, o primeiro passo do milagre na sua vida é dizer: eu não aceito isso, Senhor, eu quero um milagre na minha vida, eu vou ter a vitória. É você não se conformar com aquela situação. Quem está dizendo, diga amém. Então a mãe de Moisés não aceitou aquilo, ela falou assim: meu filho não vai morrer. E ao invés de ficar chorando pelos quatro cantos, se lamentando, ela foi buscar uma estratégia, ela foi buscar uma solução. Então a Bíblia diz que ela colocou aquele menino num cesto, assim num rio, perto de alguns galhos. E quando a filha de Faraó viu aquele menino ali naquele cesto, ela teve compaixão e praticamente ela adotou Moisés como filho dela. Moisés então agora, que teria tudo para ser morto ainda na infância, ainda bebê, agora ele vai crescer no palácio. Ele vai ser preparado como um príncipe, preparado para o dia ser o líder daquela nação, irmãos, e preste atenção nisso. Veja bem, o Egito naquela época era como se fosse os Estados Unidos dos dias de hoje, era a maior potência da época. Veja bem, Moisés ser preparado para ser um dia faraó, seria mais ou menos como hoje um jovem, ele ser preparado para ser o futuro presidente dos Estados Unidos. O melhor ensino, a melhor educação, os melhores investimentos. Moisés era treinado em guerras, treinado em batalhas, treinado no conhecimento, falava várias línguas, era um homem extremamente capacitado, um homem que tinha um futuro brilhante dentro dele. Só que algo começou a acontecer no coração de Moisés, presta atenção. Nós não sabemos direito, a Bíblia não menciona isso, quando começou a acontecer, que Moisés então ele começa a perceber que ele, apesar de crescer no palácio, ele não era egípcio. Nós não sabemos se isso foi falado desde pequeno para ele, que ele era adotado. Às vezes acontecem processos de adoção, às vezes pais não falam para os filhos, às vezes vão falar só numa idade mais avançada, ou se ele já sabia ou ficou sabendo depois. Mas no momento ele chega a essa conclusão, ele percebe que ele não é egípcio. E não somente isso, também começa a surgir dentro de Moisés uma inquietação. Ele não somente percebe que ele não é egípcio, que ele é israelita, ou seja, ele foi livre da escravidão, ele estava vivendo algo que o seu povo não estava vivendo. Enquanto ele estava vivendo as regalias do palácio, o seu povo estava sendo duramente escravizado. Então começa também agora a surgir um outro sentimento, um sentimento de salvador, um sentimento de resgate. Talvez ele imagina, ele pensa: um dia que eu for faraó, se um dia eu for o faraó, eu vou criar uma lei, eu vou abolir a escravidão, eu vou lutar contra isso. Mas ele não consegue se controlar, aquilo vai crescendo, aquela ansiedade vai crescendo dentro dele. Irmãos, preste atenção, tudo aquilo que você não controla, mais cedo ou mais tarde pode destruir a sua vida. Moisés não controlou aquilo, e aquilo lhe custou muito caro. Às vezes tem não somente pecados, porque pecados, claro, nós temos que lutar contra tudo o mais rápido possível, se libertar. Mas às vezes há manias, há hábitos em nossa vida, que se nós não vencermos, irmãos, às vezes a gente vai deixando ali: um dia eu resolvo isso. Irmãos, tudo aquilo que controla você, se você não lidar com isso, não chamar hoje Jesus o médico dos médicos, mais cedo e mais tarde vai destruir sua vida. Muitos têm dificuldade com irritação, facilmente se irritam, não há controle sobre o seu temperamento. Muitos ficam magoados demais, é muito mimimi. Fala para o seu irmão: para de mimimi, fala para ele aí, é chateadinho. Só que o problema é que uma hora você fica chateadinho aqui, chateadinho ali, chateadinho aqui. Uma hora você vai ficar chateado em coisas sérias. Às vezes a vida financeira, não, um dia eu arrumo essa vida financeira, um dia eu resolvo esse problema familiar. Irmão, se tem algo na sua vida que você não tem controle sobre aquilo, vá para a presença de Deus, seja radical em relação a isso,
e busque a libertação, busque a cura, busque a transformação. Moisés não conseguiu lidar com aquilo, e aquilo foi crescendo, aquela ansiedade de tirar aquele povo de Israel ali de escravo, a ansiedade de fazer justiça, tanto que um dia ele vê um egípcio maltratando um do seu povo, um dos israelitas, ele não aguenta, ele não se controla, e ele vai ali, ele vai interferir naquela situação. Veja bem, ele era treinado em guerra, ele era treinado em batalha, ele sabia lutar, ele sabia matar uma pessoa com as próprias mãos. A Bíblia diz então que ele inquieto, ele olha para o lado e não vê ninguém, então ele vai lá e ele mata aquele egípcio, esconde o corpo na areia, irmãos. Olha que viagem, esconder o corpo na areia, né, irmãos? Acho que ele nunca assistiu CSA, essas coisas, né, irmãos? Né? Porque escondeu o corpo na areia, e ele esconde. No dia seguinte ele está andando, e ele vê outros do seu povo, mas agora não é egípcio e escravo, escravo com escravo, israelita com israelita, eles estão brigando entre eles, e ele vai interferir no negócio de novo. Toma cuidado, irmãos, negócio que você fica interferindo, viu? Tem gente que se interfere demais na luta dos outros, na bagunça dos outros, nos problemas dos outros. Nós temos que se preocupar sim, mas debaixo da direção de Deus, orando, intercedendo, porque tem gente que é mexeriqueiro, viu? Tem gente que gosta de interferir. E aí ele viu ali, brigando, ele foi interferir. Quando ele foi interferir, um dos que estava ali brigando falou assim: ei, o que você pensa? Você está interferindo aqui no negócio? Você vai matar um de nós como você matou o egípcio ontem? E aí, irmãos, no linguajar popular que a gente usa, a casa caiu. Aí Moisés fala: todo mundo já está sabendo. Ninguém guardou o segredo, alguém viu, já espalhou. E agora ele sabia, presta atenção, irmãos, agora ele sabia que ele corria risco de vida. Quando o faraó soubesse disso, ele ia ser preso. E aquele homem, irmãos, que tem esse plano, esse futuro brilhante na sua vida, agora ele tem que fugir, ele tem que largar tudo, deixar tudo para trás, e vai passar o resto da vida ali no deserto, num lugar de escassez, num lugar de humilhação, porque um dia ele não controlou aquilo no seu coração. Jesus, irmãos, é o médico dos médicos, que eu posso ouvir glória a Deus por isso? Amém? Mas ele cura o corpo físico, mas ele também cura a alma. E muitos de nós precisamos hoje ser curados sim no físico. Nós vamos orar, eu creio que vai haver cura neste lugar em nome do Senhor Jesus, amém? Mas ele também quer curar a nossa alma. E nós precisamos ser curados, irmãos, dessa ansiedade. Nós vamos ser curados dessa preocupação. Nós vamos ser curados dessa angústia, essas inquietações que ficam dentro de nós. Muitos já estão diagnosticando que a ansiedade é o principal mal desse século. Eu nem vou pedir para levantar a mão aqui quem anda ansioso, porque aí esse é um negócio demais. A ansiedade, irmãos, é esse desejo de antecipar as coisas, de pular as etapas, de abreviar o momento certo daquilo acontecer. E de muitas vezes, presta atenção, de situações que nunca vão acontecer. Hoje uma coisinha acontece, a pessoa tem uma dor no corpo, ela já entra em desespero. O rapazinho está lá com dor de barriga, já vai para o Google, acho que estou com câncer no intestino, né? E às vezes está com uma diarreia só o negócio, irmãos, né? E aí vai para o banheiro e resolve o negócio, mas ele já fica, não, porque não sei o que se acontecer isso, se eu tiver aquela enfermidade, que eu tiver aquela doença, se eu não tiver não sei o que. E quantos de nós, irmãos, estamos assim? A ansiedade, irmãos, se nós não lutarmos e vencemos, mais cedo ou mais tarde ela pode destruir nossa vida. Diga assim comigo: a ansiedade é enganadora. No versículo 12 diz, irmãos, que Moisés olhou para todos os lados e não viu ninguém. Ele estava tão ansioso, tão inquieto para resolver aquilo. Olha para cá, que a Bíblia diz que ele olha para todos os lados. Ele falou assim: é hoje que eu vou resolver isso aqui. Só que no dia seguinte todo mundo estava sabendo. Ou seja, ele pensou que ninguém estava vendo, mas tinha ali alguém vendo. Ou seja, ele estava cego com aquilo. Ele estava tão desejoso daquilo, ele estava tão ansioso para fazer aquilo, que ele não enxergou os perigos. A ansiedade faz a gente não enxergar os perigos. A gente quer aquilo, e às vezes a gente sabe que aquilo não é certo. Às vezes pessoas estão alertando a gente: não faz não, mas porque eu quero, porque eu quero. Cadê os homens casados? Os homens casados, levante a mão aí. Você já viu quando o homem cisma de trocar de carro, irmãos?
Aí o negócio começa. Quando ele cisma, até aquele dia o carro era uma beleza. Mas quando então ele fala, não, agora eu preciso trocar de carro. Aí ele começa, porque o carro tem isso, o carro tem aquilo. Quantas vezes, irmãos, a gente vai entrando em negócios, a gente vai entrando em relacionamentos. Quantos ficam cegos, quantos abandonam seus líderes, porque eles não sabem a hora de esperar, a hora certa. E permitem ali o diabo dominar o seu coração. Muitos se revoltam, entram em espírito de rebelião. Irmãos, a ansiedade é perigosa. A ansiedade engana a gente. Não é à toa que o Salmo 46 diz o que é: quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo, a ansiedade é destruidora. Olha o que diz o versículo 12, que ele matou o egípcio e o escondeu na areia. Veja bem, irmãos, Moisés, na ansiedade de resolver aquilo, presta atenção nisso, presta atenção, diz assim, a Bíblia diz que ele exagerou na força, era só para apartar, era só para fazer o homem parar de maltratar e acabou matando, porque, irmãos, a ansiedade, presta atenção, faz a gente usar uma força desproporcional. A gente quer tanto aquilo que a gente vai com todas as forças, e além das forças, nós ficamos obcecados para conquistar aquilo ali. O livro de Eclesiastes diz: e tudo que te vier à mão, faça conforme a sua força. Todos nós temos um nível de força, todos nós temos um perfil, todos nós temos um limite. Uma das coisas mais importantes, uma das principais revelações que você tem que ter na sua vida é conhecer a si mesmo e entender os seus limites. Semana passada nós ouvimos sobre o Espírito Santo que revela em nossa vida. Ao final de um culto, uma pessoa me procurou assim: pastor, muito obrigado. E eu tenho pensado nisso esses últimos dias, e a palavra de hoje veio confirmar. Ele teve uma revelação, ele falou assim: pastor, eu aprendi a me conhecer, e eu entendi o meu limite. E ele tem trabalhado, tem se esforçado, mas ele falou assim: pastor, mas eu não posso vir um domingo e faltar dois, eu não posso ficar ausente dos ministérios da igreja, eu preciso me envolver. Quantos aqui estão envolvidos nos ministérios, são voluntários? Não enche nosso coração de alegria, irmão, servir a Deus? Ele falou assim: pastor, eu vou reorganizar a minha agenda, eu vou falar com o Walter, que é o líder do diaconato, eu vou voltar para o diaconato, porque eu preciso disso, isso traz alegria para a minha vida. Ele teve essa revelação, que ele precisava sim ganhar dinheiro, mas ele estava usando o quê? Uma força desproporcional. Ele estava exagerando aquilo. Nós falamos um pouquinho dos homens, né? Mas vamos pegar as irmãs também, vamos deixar só nós homens aqui, né, irmãos? No negócio. Irmãs que estão aqui, tomem muito cuidado com algo que as mulheres fazem. Irmãos, a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher tola, ela faz o que? Ela derruba a casa com as próprias mãos. E sabe, irmãos, tem um outro versículo de Provérbios que fala que a mulher, às vezes, é como aquela gota que fica caindo na cabeça. Você já ficou com uma gota assim, tuc, 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 e a mulher fica martelando, tuc, 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 martelando. Mas não façam isso. E ela começa na cabeça do marido, não, porque está todo mundo trocando de casa, porque está todo mundo viajando, porque está todo mundo não sei o quê. E ela reclama, e ela reclama, e ela reclama, e ela vai sufocando. Irmãs, o homem, na sua essência, ele tem uma cobrança interior de ser o provedor da casa, amém, irmãos? Ele tem essa essência, ele quer suprir. E quando a mulher fica em cima da cabeça, isso acaba com o homem. Então ele começa a entrar em caminhos perigosos. Então ele começa a querer trabalhar, porque ele não aguenta ouvir aquelas reclamações, que está faltando isso, porque está todo mundo não sei o quê. Hoje esse negócio, estamos com o Facebook, o Instagram, né? E há um negócio, não, porque, irmãos, é tudo virtual, é tudo fachada. Você olha ali, olha que negócio, mas aquela pessoa está lá, está todo mundo assim. E ele começa a trabalhar assim, tem que trabalhar, mas vai exagerando na força. Fica ansioso e pega outro serviço e vai trabalhando. E a Bíblia diz no livro de Tiago que Satanás, ele prepara as tentações de acordo com os nossos desejos. Os desejos geram tentações, e as tentações geram os pecados, e o pecado leva à morte.
Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então o diabo, ele vê o desejo, a ansiedade da pessoa, ela quer fazer muito, ela precisa dar aquela resposta, aquele marido. Então ele começa a preparar o quê? Tentações. Mais cedo ou mais tarde começarão a surgir propostas ilícitas. Mais cedo ou mais tarde começarão a surgir negócios ilegais. E quantos eu já vi caírem, quantos homens eu vi que estão destruídos, porque a esposa ali muitas vezes ela fica em cima daquele homem, 24 horas reclamando e murmurando o que está faltando na sua casa. Então, irmãs, pega leve com ele. Eu sei que tem uns homens que é devagar demais, que irrita a gente. Eu sei que tem hora que você quer dar um choque nesse rapaz. Mas deixa Deus fazer a obra. Diga comigo, a ansiedade é enganadora. Diga mais forte, a ansiedade é destruidora. Irmãos, a ansiedade deixa a gente cego. A ansiedade faz a gente fazer cada coisa boba. Olha a coisa boba que Moisés fez, esconder um corpo na terra, irmãos, na areia. Quantas vezes a gente olha para trás e pensa, como que eu fui namorar aquela pessoa? Né? Mas porque você era adolescente, estava desesperado, e não sei o que, precisa ficar com alguém, e você olha para trás, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? A ansiedade, irmãos, faz a gente não desfrutar o momento. A ansiedade faz a gente não viver a alegria daquele momento. Presta atenção nisso, ficar ansioso é tirar a vida das mãos de Deus e assumir o controle. A ansiedade faz a gente perder a alegria do hoje, por causa da preocupação do amanhã. Veja bem, irmãos, não significa que você não tem que ser uma pessoa que planeja o amanhã. Sim, tem que planejar. O livro de Provérbios diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso. A formiga que ajunta durante o verão e economiza para quando os tempos de inverno vêm. Temos sim que poupar, amém, irmãos? Temos que planejar a aposentadoria, temos que planejar os tempos futuros, mas nós não podemos chegar a um ponto de não viver a alegria do hoje. Fala para o seu irmão, viva a alegria do hoje, fala para ele aí. Você lembra a oração do Pai Nosso? O que Jesus orou? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia nos dai o quê? Hoje. O pão daquele dia, desfrutar aquela alegria. E muitos não estão vivendo, estão desperdiçando. Deus tem me dado essa palavra. Muitos de nós estamos desperdiçando a alegria, as belezas. Você sabia que Deus está fazendo coisas maravilhosas na sua vida? Você sabia disso? Mas você está enxergando? A ansiedade faz a gente ficar preocupado com o futuro e não enxerga a beleza do presente. Não faz a gente desfrutar. Por exemplo, quando você está lá no avião, aquele cenário lindo lá fora. Quando você for viajar de avião lá para Paris, sabe, quando você estiver assim, né, alguns tomaram posse aí, né? Alguns tomaram posse. Vou dar uma segunda chance, vai. É feriado, né? Quando você estiver no avião indo para Paris, assim, sabe, desfrutando aquela viagem. Esses dias eu cheguei para uma irmã e falei assim, pastor, que bênção, eu estou indo para Paris. Eu falei, irmã, que bênção, glória a Deus. Não, pastor, Parisidinha, né? É uma brincadeira que eles fazem aqui. Ô, irmã, para com isso, você vai para Paris de verdade mesmo, né? O pessoal que mora por lá brinca com isso, né? E aí você está lá, aí fica, mas esse avião vai cair, esse avião vai cair, esse avião vai cair. Mas se cair o avião, e a gente, não, porque se cair não sei o que, se a máscara cair aqui, eu pulo para caminho, não sei o que lá. Irmã, e aí está aquele cenário maravilhoso, aquelas nuvens, aquele rio, aquelas montanhas. Irmãos, pode ficar tranquilo, o negócio não foi feito para cair, ele não foi feito para cair. Mas pastor, se cair, se cair, ela vai para o céu, é promovido, é bênção, né? Vai para o céu do mesmo jeito. Então, irmãos, glória a Deus, aproveite a beleza. Mas a pessoa sobe num prédio, lá na cobertura do prédio. Já foi na cobertura do prédio? Ela só fica pensando, se eu cair. Já percebeu? Eu sei que tem muita gente que sabe, mas se eu cair daqui. E aí, ao invés de olhar a paisagem que está à frente, a cidade. Certa vez teve uma mulher que ela comprou uma geladeira. E aí ela comprou na geladeira lá, planejou tal, se organizou, comprou tudo certinho, 6 vezes no cartão, nas Casas Bahia tal, aquelas coisas. E aí chegou o caminhão, tirou a geladeira, a tirou da caixa, ligou, pegou uma garrafa de água, colocou dentro da geladeira, para tomar água bem geladinha. E de repente já começa, e se eu não conseguir pagar? E se eu atrasar a parcela?
E ela ficou ali, ficou ali, ficou ali. E a água geladinha na geladeira. Fala para o seu irmão, beba água geladinha. Fala para ele aí. Quem está entendendo, diga amém. Quantas belezas de Deus na sua vida hoje. Uns tempos atrás, irmãos, eu recebi um puxão de orelha do Espírito Santo. Já recebeu o puxão de orelha do Espírito Santo? E eu contei esses dias. Esses dias eu cheguei, eu estava assim, olhando a minha filha, né? E a minha filha, irmãos, ela está com quase assim, 1,80 m, né? E aí, um dia eu estava conversando aqui com ela na igreja. Tinha um irmão que ficou olhando de longe assim, né? Aí, depois que eu terminei de conversar com ela, assim, um irmão falou assim, pastor, eu vi que o senhor estava conversando assim com ela, assim, né? Eu falei, já passou, né? E o meu filho também já daqui a pouco está passando. E um dia eu fiquei olhando ela assim, falei, filha, queria tanto carregar você no colo. Aí o Espírito Santo falou assim, já era. Já era. O Espírito falou assim, se você carregou ou não carregou, agora já era, porque aquele momento passou. E glória a Deus pelo Espírito Santo que corrige a gente, né, irmãos? Então, o que o Espírito Santo falou assim? Aproveita agora. Aí, irmãos, veja bem, você tem uma filha, menina de 14 para 15 anos, adolescente. O que é aproveitar o momento com ela? Eu falei, filha, o que você está com vontade? Olha, irmãos, que pergunta tola. Que inocência minha. Filha, o que você está com vontade de fazer? Pai, vamos no shopping comprar roupa? Eu falei, vamos, filha, que o Espírito Santo está tocando o coração do pai. E aí a gente foi fazer aquele negócio de filme mesmo. E ela entrava, pegava a roupa e tal. E cartão vai, cartão vem, né? Aí eu lembrei algo que eu sempre prego aqui. Faz assim que você diga para o seu irmão, a fatura chega. Fala para ele. Aí ela, filha, pai, eu posso mais esse? Falei, filha, o Espírito Santo já foi. Até agora dava. Essa última blusinha não vai. Toma a água geladinha da geladeira. Usufrua da alegria que Deus está te dando, as belezas. E nós estamos hoje aqui, Jesus, o médico dos médicos. E quando a gente vai no médico, ele dá então um tratamento para nós. Vamos ver o tratamento para se Jesus curar esta ansiedade, essa preocupação. Vamos pegar nossas Bíblias, pegue lá comigo, Filipenses capítulo 4, verso 6, verso 7. Você tem que decorar esse versículo, viu? Tem que decorar, grifar ele, saber na ponta da língua. A receita para a gente ser curado desta ansiedade em nosso coração. Filipenses capítulo 4. Um dos versículos, irmãos, que sempre marcou a minha vida. Eu preciso muito desse versículo, porque se tem algo que eu preciso orar muito é contra a ansiedade. Eu reconheço. A função que a gente tem, são tantos projetos, são tantas pessoas, tantas coisas para fazer. E como eu preciso praticar, eu sei que também nós precisamos. Filipenses 4, verso 6. Pode dar glória a Deus. Diz assim, não andem o quê? Achou aí? Não andem o quê? Ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma, irmãos? Coisa alguma é nada. Quando você vai estudar no grego a palavra nada, você aprofunda, você sabe o que significa a palavra nada? Nada. Nada é nada. Veja bem, o versículo diz, não ande ansiosos por nada, ou seja, nenhum pingo de preocupação, desde a menor coisinha que te preocupa, desde as menores coisinhas que te inquietam. A Bíblia diz, não fique ansioso por causa disso. Olha, irmãos, a Bíblia não está falando assim, não fiquem ansiosos por causa das coisas grandes, até as pequenas coisas. E qual é o primeiro aí passo desse tratamento? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelo quê? Oração e súplicas. O tempo que você gasta preocupado, gaste orando, falando com Deus. Vá para a presença do Senhor, irmãos. E eu tenho tomado uma decisão radical em relação a isso. Quantas vezes eu estou dirigindo, começam a vir aqueles pensamentos, será que eu vou conseguir? Será que vai não sei o quê? Será que aquela parcela? Será que não sei o quê? Como que eu vou resolver aquilo? Quantas vezes, irmãos, eu paro o carro aonde eu estiver e eu vou falar com Deus. E eu começo realmente, irmãos, presta atenção nesta oração que eu quero ensinar. Não é uma oração complicada, é simplesmente você colocar aos pés de Jesus e declarar: Jesus, eu estou nervoso com isso. Jesus, eu estou preocupado. Será que eu vou ter o dinheiro para não sei o que lá? Esse meu filho, essa minha filha, o meu trabalho, como que eu vou resolver isso? Fale com Jesus.
Faz assim com as suas duas mãos. Faz assim com as duas mãos. Isso. Agora com a sua mão direita, diga assim comigo. Diga assim, faz assim, abaixa, diz assim: menos oração, mais preocupação. Faz assim agora: mais oração, menos preocupação. Eu vou dizer algo aqui, eu sei que é forte que eu vou dizer, mas pessoas ansiosas são pessoas que oram pouco. Se está aumentando a ansiedade e preocupação em seu coração, com respeito eu digo, está faltando oração. Jesus, o médico do médico nessa noite, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, vírgula, orai-vos. Apresente suas orações. Quando nós vamos orando, irmãos, nós vamos soltando aquilo para fora. Você já viu, às vezes a pessoa vai no psicólogo, ela fica 1 hora no psicólogo, estou falando que é errado. Ela fica 1 hora no psicólogo, o psicólogo não fala nada, e ela sai: que psicólogo maravilhoso. Nós pastores fazemos muito aconselhamento, às vezes passamos por isso. Mas a pessoa vai lá, eu atendo a pessoa, e a pessoa fala: pastor, que aconselhamento maravilhoso. Eu falei: é mesmo, irmãos, que maravilha. E a gente às vezes não precisou falar nada. Nós precisamos apresentar, desde as pequenas coisas até o quê? As maiores. Faz assim com as tuas mãos agora. Fale um pouquinho agora com o Pai, apresenta perante Ele. Apresenta agora, faz uma oração descomplicada. Você não precisa complicar ela, não. Você não precisa de palavras bonitas, palavras decoradas. Não é isso que Ele está observando a sua oração. Você pode errar até o português, agora não tem problema. Ele não está nem preocupado com a concordância verbal, se o tempo do verbo, a conjugação. Ele está simplesmente querendo que você coloque o seu coração aos pés de Jesus. Lança sobre mim a tua ansiedade, pois eu estou cuidando de vós. Diga para Ele, pratique isso, esse exercício nós estamos praticando agora. Não faça a cada 2, 3 dias, de vez em quando, nem uma vez por dia. Todas as vezes que aquele pensamento entrar, aquela preocupação surgir na sua mente, faça o que você está fazendo agora. Pare tudo, às vezes no banheiro da empresa, às vezes dentro do carro, no estacionamento, no acostamento, mas fale com Ele e lança sobre Ele. Você pode aplaudir agora o Senhor Jesus, glorificando a Ele. Agora aqui foi só para a gente praticar um pouquinho, mas olha o que diz depois do versículo, a segunda parte do tratamento: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Olha o que diz agora: e com ação de graças. Olha essa parte, irmãos, muito importante do versículo. Diz: depois de orar, comece a ter o que? Ações de graça. O que significa ações de graça? Significa começar a expressar a sua gratidão a Deus, ou seja, lembrar daquilo que Ele já fez na sua vida. A gratidão, irmãos, ela tem níveis. Eu tenho ensinado isso na igreja. A gratidão tem níveis. Existe a gratidão no nível superficial, que é praticamente um protocolo social. Uma pessoa vai lá, ela abre a porta para você, você diz o quê? Obrigado. Você manda um zap para a pessoa lá, ela mandou um documento, você diz obrigado. Mas é um nível superficial. Existe um outro nível de gratidão, que é aquela gratidão momentânea. Algo muito bom aconteceu, então você ficou feliz e você agradece a Deus. Você, por exemplo, estava desempregado, a porta do emprego se abriu, então você diz: Senhor, muito obrigado, eu vim no culto hoje, eu estou feliz porque o Senhor abriu a porta de emprego. Você tirou aquela nota boa na escola e você está feliz. Você colocou aquela camiseta que não servia e você ficou: eu emagreci. Oh Jesus, que coisa boa, né, irmãos? Você vai ter essa experiência. Mas ela é uma gratidão de momento, e momentos passam. Aí você ficou muito feliz pelo emprego. Na hora que você recebeu a meta, falei: meu Deus do céu. Aí você ficou feliz pelas notas boas na prova, na escola. Mas aí chega o boletim do outro semestre, aquele boletim lavado pelo sangue do cordeiro, sabe? O vermelho que só. Aí você ficou feliz que a camiseta que não servia voltou a servir. Mas aí você vacilou naquele bolo de chocolate e a camiseta não voltou a servir mais.
É uma alegria de momento, esse é o problema. Pessoas que são gratas quando coisas boas acontecem, é porque uma hora ela fica feliz, uma hora ela está infeliz, porque ela só está feliz, só é grata quando coisas boas, e quando não acontecem coisas boas, ela começa a murmurar, começa a reclamar. Quem está dizendo, diga amém. Mas agora existe um nível mais profundo de gratidão, que é uma gratidão que vem pela reflexão, aonde você vai olhar a sua vida, vasculhar a sua vida, e apesar das lutas e dificuldades, dizer, olha, eu não vou permitir a tristeza em meu coração, eu não vou permitir a angústia em meu coração, porque eu sou grato a Deus, porque eu tenho isso, porque Ele está fazendo isso na minha vida. E quando você começa a lembrar então do que Jesus já fez, o seu coração começa a se encher de paz, pois Ele declarou, o Senhor Jesus, a Bíblia diz, Ele é sempre o mesmo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Se Ele supriu no passado, Ele vai suprir de novo. Se Ele deu uma saída no passado, Ele vai dar uma saída de novo. Se Ele te libertou no passado, Ele vai libertar de novo. Se Ele te deu a conquista, Ele vai dar de novo. Se Ele transformou você, Ele vai transformar a pessoa ao seu lado. E quando você começa a agradecê-lo, a paz que excede o entendimento, uma paz que está além da lógica, uma paz que está além da razão, uma paz que quem é de fora não consegue entender, e diz, como você pode ter paz? Porque você pode declarar, Ele é grande, Ele é poderoso. Se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor. Levante as suas duas mãos e nós vamos fazer algo muito gostoso. Nós vamos dizer 7 vezes, Jesus, Tu és maravilhoso. E eu tenho tentado ensinar isso aos meus filhos em casa. Todas as manhãs nós dizemos 7 vezes, Jesus, Tu és maravilhoso. E eu tenho ensinado a eles, cada vez que diz que Jesus é maravilhoso, eles devem pensar em algo para agradecer a Deus. Eu queria que você fizesse assim, nós vamos falar 7 vezes. E eu quero que você lembre 7 bênçãos que Deus já fez na sua vida. Será que nós conseguimos lembrar de 7 bênçãos? Pastor, com certeza tem mais. Mas presta atenção, é isso que o diabo quer fazer. Ele quer cegar. Lembra que a ansiedade cega? A ansiedade faz a gente olhar, está tudo errado na minha vida. E a gente não enxerga e não vê mais as bênçãos que Deus deu para nós. Feche teus olhos, levanta um pouquinho o seu rosto, como se não tivesse teto aqui na igreja. Perante o Senhor Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga 7 vezes, Jesus, Tu és maravilhoso. E lembre-se de algo para agradecê-lo. Vamos lá, 1, 2, 3. Diga, Jesus, Tu és maravilhoso. 1, mais uma vez, Jesus, Tu és maravilhoso. 2, Jesus, Tu és maravilhoso. Todo mundo junto. Jesus, Tu és maravilhoso. 4, Jesus, Tu és maravilhoso. 5, Jesus, Tu és maravilhoso. 6, Jesus, Tu és maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor? Lance a sua ansiedade com orações, com ações de graças, uma paz que excede o entendimento. Se prepare que nos próximos dias pessoas vão chegar para você e vão dizer, como que você pode ter tanta paz e tranquilo nesse caos? Aí você vai dizer, se Ele fez uma vez, Ele vai fazer novamente na minha vida. Você que já foi grandemente usado por Deus, o plano de Deus não se anulou sobre a sua vida. Aleluia. Moisés sim errou. Olha para cá. Moisés sim errou. Mas a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Como um GPS. Quando você põe um destino, talvez você tome uma rua errada, Ele tem que recalcular a rota, mas Ele te leva até o destino. O que Deus tem para você não está perdido. Aquele desejo de Moisés tirar o povo do Egito
Anos mais tarde, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vamos voltar para o Egito. E agora você vai não mais na sua força, mas você vai na minha força. Irmãos, na nossa força dá tudo errado, mas na força do Senhor dá tudo certo. Na força de Moisés, ele acabou tirando a vida de uma pessoa, fugiu escondido. Quando ele foi na força de Deus, nenhuma unha quebrou, e 2 milhões de pessoas foram retiradas daquele lugar. Deus manda dizer: o meu plano na sua vida não pode ser frustrado. Talvez teve que recalcular o caminho por causa de você ou de outras pessoas que bagunçaram com a sua vida. Mas deixe a paz do Senhor entrar em seu coração. Se a ansiedade é tirar a vida das mãos de Deus e assumir o controle, rejeitar a ansiedade é colocar de novo a vida no controle nas mãos de Deus. E o terceiro tratamento, passo do tratamento,